Fala galera, tudo bem? Eu sou o Marco Antônio Nogueira e minha paixão pela música começou de muito cedo. Eu venho de uma família musical, né? Meus avós tocavam, meu avô tocava violão, minha avó tocava cavaquinho. Minha mãe e minhas duas tias, eles tinham uma banda em São João do Caiuá, né? Chamava Banda Arco-Íris, as três eram vocalistas. E no ano de 2008 eu vim embora para Paranavaí para terminar os meus estudos, né? Terminar o terceiro ano do colegial. E quando eu cheguei aqui, eu tenho um amigo, que é o meu amigo, meu primeiro professor, que é o Jean Michel, violeiro, que ele também foi lá de São João do Caiuá, foi embora de lá para buscar conhecimento, para buscar estudos, né? E hoje para mim é uma referência de violeiros do Brasil, para mim se destaca entre os melhores do Brasil. Então, sempre tendo isso, meus avós tocando violão, gostavam naquela época, era só música sertaneja, não tinha muita outra coisa, era o que a gente escutava, né? O Jean Michel tinha um projeto aqui em Paranavaí, de um grupo de viola chamado Grupo Chora Viola, que eram alunos de viola caipira, né? Faziam aula lá na escola do Queixinho, ele dava aula na escola de música Pixinguinha. E quando eu vim pra cá eu decidi que eu queria aprender a tocar viola. Daí fui, conversei com ele, fiz uma aula, gostei, curti pra caramba, gostava. Quando eu via ele tocando eu ficava praticamente babando vendo ele tocar, porque ele toca demais. Modéstia à parte, ele toca muito. Eu comprei a viola, me matriculei e comecei a fazer aulas com ele, né? Comecei a fazer aulas, fiz quase 2 anos de aula com ele, né? Quando eu vim embora para estudar, eu conheci hoje que é a Jéssica Arnaut, que é minha esposa, né? Ela sempre também gostou de tocar, tinha referência do vô dela que tocava viola também. Ela tocava violão, toca violão e canta, né? Então comecei a tocar viola, daí eu comecei a aprender, ela já tocava. Aí nas confraternizações de família, nos almoços de família, nos churrascos dos amigos, o pessoal sabia que eu tocava viola, que ela tocava violão e cantava, e todo mundo começou a chamar a gente pra... quando vocês virem, traz o violão, traz a viola, né? E toda vez a gente levava os instrumentos pra tocar, tudo certinho. E aí a gente eu fui evoluindo tocando viola, ela violão e vocal, né? E aí o pessoal começou a falar assim, nossa, vocês têm que começar a participar de festivais, de tocar na noite, em bar, aniversário, vocês têm talento, vocês têm que ir pra cima, né? Quando eu ainda fazia aula de viola na escola de música Pixinguinha, em um dos anos teve um recital de todos os alunos, né? Que foi lá no teatro, foi bem bacana, todos os alunos que tocavam todos os instrumentos teriam que montar uma apresentação para fazer lá para os familiares, amigos, né? Foi bem legal. Primeiro show com plateia, assim, até então eu nunca tinha tocado. Eu tenho muita vergonha até hoje de tocar, de subir no palco para tocar e no começo, assim, eu tenho muito frio na barriga. Depois a gente se solta, né? Porque vê que a galera tá curtindo, tá gostando, então a gente se solta, né? Então, nesse recital foi a minha primeira, como se diz assim, minha primeira apresentação em público, né? Que a gente estava tudo com os instrumentos ligados no som, a Jéssica ia cantar no microfone. Então, assim, foi um desafio e tanto, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, foi bem legal a nossa apresentação. E depois dali, a gente começou a se inscrever em festivais, né? A gente ia nos barzinhos, né? Que os amigos a gente tocavam. Daí a gente sempre pedia para deixar dar uma palhinha, né? Deixa a gente tocar uma música, cantar uma música e tal. Daí os amigos deixavam, daí a gente foi se ingressando no mundo do barzinho, né? No mundo dos festivais. No ano de 2012, a gente teve o primeiro festival sertanejo de Paranavaí, que era um festival eliminatório por bairros, assim, né? Cada bairro saía, se eu não me engano, era um ou era duas pessoas, né? Poderiam ser duplas ou cantor solo. E aí teve essas eliminatórias, né? De cada bairro, durou acho que quase 3 meses esse festival até a final, né?
A final tinha uma premiação em dinheiro e tinha uma gravação de uma música num estúdio, que era no estúdio 3R, 2R, eu não lembro o nome do estúdio, era lá em Santa Isabel do Ivaí, eu acho. Acho que se eu não me engano era Santa Isabel do Ivaí. Daí a gente foi para essa eliminatória dos bairros, a gente passou, conseguiu se classificar, né? Com uma música de Vida Marvada, do Rolando Boldrin, a Jéssica tocando violão e cantando e eu tocando viola. Daí a gente foi pro final, que foi lá no teatro, foi bem bacana, eles montaram uma parte de uma estrutura com cenário, iluminação, coisa mais linda. E lá que a gente conseguiu o nosso primeiro troféuzinho de campeão do primeiro Festival Sertanejo de Paranavaí, né? Esse foi o nosso primeiro festival que a gente participou, né? Primeiro evento assim. E aí a gente pensou, poxa, que bacana, né? A gente participar disso, e foi legal que no primeiro a gente já teve o privilégio de sair como campeões, né? Foi bem bacana. Voltando um pouquinho no tempo, eu fiz 2 anos de aula de viola, né? Como eu disse, em 2008 até 2010. Em 2010 a gente ingressou nos barzinhos, nos aniversários, né? E assim, aquela época e até hoje ainda tem bares que não deixam tocar música sertaneja, sertanejo universitário, sertanejo raiz. Eles não aceitam, só poderia tocar outros estilos, MPB, pop rock, rock, blues, jazz, outros estilos, menos sertanejo. E aí, como a Jéssica tocava violão e cantava e eu só tocava viola, eu falei, caramba, vou ter que arrumar alguma coisa pra ir tocar com ela. Porque a gente chegava nesses lugares e eu não podia tocar, né? Eu só ficava olhando, montava o equipamento. Na verdade, nessa época a gente nem tinha equipamento ainda, eu vou chegar lá. E aí foi quando o pessoal meio que deu uma inventada, ou trouxeram o carrom pro Brasil, né? Então, tinha um amigo meu que era percussionista, que já tinha um carrom, tinha comprado porque tinha achado bem legal. E aí eu perguntei pra ele se ele estava usando aquele instrumento, ele falou que não. Eu falei, cara, você não me empresta? Porque expliquei a história pra ele de como a gente tocava, como que era tudo certinho, né? E ele pegou e me emprestou, falou, não, pode usar. E nisso eu peguei esse carrom, comecei a aprender, tocar em casa, assistir videoaula, baixar, pesquisar coisas sobre o carrom na internet, tudo certinho. Porque ficava bem legal, cara, um acústico, voz, violão e carrom fica bem bacana. E é hoje o que a gente trabalha, né? O nosso segmento é esse, voz, violão e carrom. E aí eu comecei a aprender, daí a gente foi. Os lugares que podia tocar viola a gente levava viola, os lugares que não podia a gente não levava. E aí a gente foi levando para esse lado, né, de voz, violão e carrom. E aí depois de um certo tempo, no ano de 2012, se não me falha a memória, eu fiquei 2 anos com o carrom desse meu amigo emprestado, tocando para aprender, 2 anos estudando firme, já tocando, ensaiava em casa, tocava nos barzinhos, tocava em aniversários, em confraternizações, né? Aí eu decidi comprar o meu carrom. E nessa época, o pessoal da Rosine, que é uma marca, eles inventaram um carrom de colo chamado Tanajura, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, que hoje é um instrumento que eu toco. E até então eu nunca tinha visto esse instrumento em mãos, nunca tinha pego, nunca tinha tocado. E quando eu cheguei na loja para comprar o meu carrom, que seria o carrom normal, aquele que você senta, toca, o som é bacana, a acústica é bacana, porém é um pouco desconfortável você ficar ali 2 horas e meia, 3 horas e meia, às vezes 4 horas sentado, curvado assim, tocando, dói muito as mãos, dói muito as costas. E esse que a Rosine inventou era um carrom que você tocava sentado, em pé, um carrom de colo, né? E quando eu cheguei na loja para comprar, eu vi esse Tanajura. Aí eu falei assim, eu posso testar? Falei pro vendedor, né? Ele falou, claro, pode. A gente ligou na caixa, testou com voz e violão ali, a Jéssica pegou um violão da loja mesmo, a gente fez um som, foi amor à primeira vista, né? Que esse menino aqui é o meu carrom de colo, Tanajura Rosine. Tanajura por causa do formato, né, ó, daquela formiga Tanajura, né? Aqui tem o nome do instrumento. Ele é um instrumento eletroacústico, tanto que você toca
acústico como elétrico, ó. Tem a entradinha pro cabo aqui. Ele tem 2 captadores elétricos lá dentro, não sei se vocês viram. Tem uma esteirinha de caixa aqui, ó, que você pode usar ela para tocar ou você pode tirar, né? E ele aqui você tira o grave, aqui o agudo e aqui são vários meio tons, né? Que esse instrumento é fantástico, o som dele é excepcional. Quem já viu a gente tocar, né? É incrível, incrível. Foi amor à primeira vista e é um instrumento que eu peguei para ter para mim como meu instrumento de trabalho, né? Que é um carrom de cola. Esse carrom, o pessoal da Rosine, o Nilo Cruz foi o luthier lá da Rosine que inventou. Ele inventou esse carrom baseado no pessoal que toca violão, né? Você pode ver que ele lembra um corpo de um violão, né? O pessoal que às vezes toca e faz umas batidas, alguma coisa, toca uns estilos meio percussivos, né? Às vezes até vira o violão assim, dá uma batidinha e tal, para fazer uma graça ali. E foi baseado nisso que eles inventaram o Tanajura Rosine, né? E uma coisa bem bacana é que quando a gente chega nos lugares, o pessoal vê a gente tirar isso aqui da capa, né? Eles falam, nossa, esse violão sem braço, o que esse violão faz? O povo vem, olha, pergunta o que é, cadê as cordas? Ninguém entende o que é, né? Mas esse aqui é meu queridinho, meu xodó, meu instrumento de trabalho, né? Que quando a gente vai, tem lugares que faz mais sucesso do que a gente. A partir disso, a gente comprou nosso violão, comprou nossa tanajura e nisso a gente tocava nos lugares, mas a gente ainda também não tinha equipamento, a gente não tinha um cabo para cada um, a gente não tinha microfone, não tinha pedestal, não tinha caixa de som, mesa, não tinha nada, né? E daí, casas que tinham esse equipamento a gente usava e casas que não tinha a gente alugava, né? Porque a gente não tinha condições de ter ainda, de comprar tudo isso, né? Então a gente ficou por uns bons 2 ou 3 anos assim, toda vez que a gente tocava a gente alugava o equipamento, né? Som, as coisas que a gente não tinha. E até que uma certa vez um desses rapazes que alugavam pra gente falou que queria parar de mexer com som, se a gente não tinha interesse em comprar, né? E foi quando a gente adquiriu o nosso primeiro equipamento, usado, mas um equipamento confiável, que a gente já tocava, já usava, né? A gente comprou o nosso primeiro equipamento e aí, graças a Deus, foi só deslanchar, só subir, várias oportunidades aparecendo, bares, aniversários, confraternizações. A gente pegou a música como um trabalho mesmo e a gente leva muito a sério o que a gente faz, né? Nesse grupo de viola, voltando um pouquinho lá para trás, quando eu fazia aula com o Jean Michel, eu participei de vários eventos, né? Um deles é o Tributo a Tião Carreiro, que eu participei de 3 edições, né? Lá em São João do Caiuá, onde eu morava também, tinha um grupo de viola lá que chamava Grupo Viola Viva, né? Que é do meu grande amigo Reginaldo, também um excelente professor, um ótimo violeiro. Eu também toquei com eles algumas vezes, fizemos umas apresentações juntos, né? Antes de vir pra cá e depois morando aqui no Tributo Tião Carreiro, lá em São João também apresentação em praça pública, assim, foi bem bacana, foi uma experiência, uma bagagem que eu adquiri que foi muito legal. Depois da gente estar firme, tocando, aí a gente partiu para os festivais, né? Nosso primeiro festival, depois do segundo, na verdade, né? Premiado foi o primeiro FEPAM, né? Festival de Música Paranaense. Ele era um festival que tinha premiação em dinheiro, mas ele não era, não concorria aos melhores lugares. Você tinha que mandar uma composição, né? Tinha que mandar uma música própria, ia para uma bancada de jurados, eles escutavam e escolhiam, se eu não me engano, as 10, 15 melhores, e ali você já participaria do festival, né? A gente participou por 2 anos do FEPAM, a gente entrou em 2 anos nesse festival que foi muito legal. Um ano a gente fez uma música, um popzinho assim, se diz um pop, um baião, foi bem legal.
E no segunda edição, que foi a última, depois não teve mais, a gente fez uma guarânia de viola, eu fiz um solo de viola, nossa, ficou bem legal mesmo. Depois disso, a gente começou a participar desse meninão aqui, ó, que quem conhece sabe que é uma honra ter um troféu desse em casa, né? Que é o FEMUP, é um dos festivais mais antigos do Paraná, né? A gente tem a honra de ter 5 premiações nesse festival. Aqui só tem 3, mas tem mais 2 lá dentro que está guardado. Essa aqui é a de maior importância pra gente, né? Não sei se pelo vídeo vai dar pra ver aí, mas é a do ano de 50 anos do FEMUP, né? Que veio uma barriguda dourada, né? Nossa, foi sensacional. Esse festival, ele melhora e a cada ano que passa ele fica melhor. Vem artistas de todo o Brasil. Nossa, esse ano foi um ano muito difícil e mesmo assim a Fundação Cultural de Paranavaí, juntamente com a prefeitura, eles conseguiram realizar, que foi essa aqui foi a nossa última, né, ó, do ano de 2020, né, ó, 55º Festival FEMUP de Paranavaí. Essa foi a nossa última conquista do FEMUP e se Deus quiser terão mais. Depois disso, a gente tocando, tal. Outro instrumento que eu tinha muita vontade de aprender a tocar era a bateria. Eu sempre tive vontade, sempre gostei de tocar bateria, né? Nunca tive condições, minha família nunca teve condições de comprar uma bateria para mim de pequeno. Eu, quando vim para Paranavaí, depois de um longo tempo a gente tocando, a gente adquirindo experiências, eu já tocava carrom, já tocava viola, arranho um pouquinho de violão, assim, não é os meus instrumentos de trabalho hoje, viola e violão. Eu toco um pouco, mas não é o meu forte, né? O meu forte hoje é carrom. E aí eu decidi que eu gostaria também de aprender a tocar bateria. Teve no ano de... não lembro, não me recordo qual foi o primeiro. Teve um ano do FEMUP e a gente participou desse FEMUP. E teve o primeiro encontro de bateras de Paranavaí, que foi num domingo, foi lá na Praça do Teatro. Quando eu fui naquilo eu fiquei doido. Tinha na época 30 bateristas, eu acho, no primeiro evento. Mas tudo aquelas bateras montadas, um palco montado, foi, olha, simplesmente sensacional, né? A gente vê aquilo e eu fiquei doido. E foi quando eu decidi que eu ia me matricular na aula de bateria, que pro ano seguinte eu queria estar lá no meio daquele pessoal tocando. Foi até então que eu cheguei com o meu primeiro professor, que foi o Marcinho, Márcio Men, Marcinho Batera. Atualmente hoje ele é baterista profissional, né? Tocou em várias duplas aí, tá M. Thiago. Hoje atualmente ele toca com o Bruno Barreto. Foi meu primeiro professor na escola Vila Lobos, né, do Fernando. Eu entrei lá e comecei a fazer aula com ele. Aí ele teve que parar de dar aula por um tempo, e aí eu parei também de fazer aula e depois ele voltou na escola UP, estúdio de música, né, escola de música. Deixa eu beber uma aguinha aqui que a garganta já tá doendo. E ele foi dar aula na escola do Rafael Torrente, né? E quando ele voltou da aula, ele falou comigo de novo, né? Eu voltei firme com ele, fiz quase um ano de aula com ele. O Marcinho é um cara excepcional, é uma das minhas referências na bateria também. Toca muito, principal estilo sertanejo, vaneira, essas coisas assim, que é um dos ritmos que a gente mais toca, né, na noite, assim, o pessoal mais gosta, que é o ritmo da atualidade, né, esse sertanejo universitário. E quando ele entrou para tocar com o Bruno Barreto, que é uma dupla de expressão, nível nacional, né, ele não estava tendo muito tempo mais para aula, porque viajava muito e quase não ficava em Paranavaí. E foi quando daí eu troquei de professor, eu fui fazer aula com o Rafael, que o Rafael também é minha outra referência na música, né? Eu tenho ele como também um dos melhores bateristas que eu conheço daqui da nossa região, da nossa cidade. Ele é um professor incrível, sensacional, toca muito, toca muito. Então assim, eu aprendi muitas coisas com o Marcinho, muitas coisas com o Rafael, e isso só veio agregar ainda mais pro meu conhecimento, pros meus estudos, né?
Hoje eu tenho uma bateria em casa, eu estudo, quando sobra um tempinho ali eu estou sempre estudando bateria, estou sempre estudando cajon. Quando a gente vai ensaiar, que sai música nova, essas coisas, eu corro sempre ali procurar, ver como é que é, tudo certinho. E depois desse primeiro ano que teve o encontro de bateras, no segundo eu já fazia aula, não tinha bateria ainda. A gente também se classificou para o FEMUP, mandamos uma música pop, foi bem legal. E foi um desafio para mim que eu bati no peito e falei assim, eu vou tocar essa música do FEMUP. Eu vou tocar ao vivo, vou tocar pro pessoal. Foi minha primeira apresentação tocando bateria para bastante gente, o teatro estava cheio. Foi um frio na barriga, uma dificuldade assim grande enfrentar aquele público, né? Mas foi do certo. Daí eu participei também do encontro de batera, não tinha batera, mas o pessoal tem os amigos lá que revezam as baterias, né? Que você não tem, mas não é porque você não tem bateria que você não pode participar. O pessoal é muito amigo, muito parceiro, solidário, eles deixam você revezar em músicas lá, né? E daí no segundo encontro eu ainda não tinha minha batera, mas participei, foi, nossa, uma emoção muito grande, foi muito legal. Aí pro próximo ano eu consegui comprar minha primeira bateria, né, que foi o terceiro encontro de bateras. Foi realizado também na Praça do Teatro ainda, né? O FEMUP foi lá todo lá fora. Antigamente o FEMUP era no teatro e nesse ano o terceiro encontro de bateras foi tudo lá fora. E eu participei, já tinha minha bateria. Nossa, não vi a hora de ter o próximo, que foi do ano passado, né? Que foi o quarto encontro de batera. Também aí esse foi realizado lá na Praça dos Pioneiros. O FEMUP foi todo levado para lá, montaram um palco, estrutura, nossa, sensacional, né? E ficou muito bacana. O quarto encontro de batera, se eu não me engano, tinham quase 100 bateristas tocando junto. Virou como se diz, um evento do calendário municipal de Paranavaí. Se Deus quiser, todo ano vai ter, né? Porque além de movimentar os bateras, que é um instrumento grande, é ruim de você ficar carregando, mas tem muita gente que tem muito amor e gosta muito de tocar bateria, né? E esse foi um evento assim que beneficia praticamente o baterista, porque não tinha como, não tinha nada, porque guitarra é mais fácil, violão é mais fácil, contrabaixo é mais fácil. Agora a bateria era difícil e graças a Deus deu tudo certo esse encontro, né? No ano passado foi sensacional. Eles convidaram a Jéssica para cantar uma música lá, foi Evidências, ela cantou, e também eu fui tocar lá em cima, olhando para aquele mundaréu de bateria para baixo que não via fim, se olhava para o final não via de tanta batera. E assim, foi uma das outras experiências mais bacanas que eu tive tocando profissionalmente, foi tocando nesse encontro. Esse ano era para ter acontecido também na semana do FEMUP agora, não teve devido à pandemia, o Covid, né? O pessoal da organização decidiu em não fazer, em adiar isso aí por causa da proliferação do vírus e coisa e tal, mas não foi cancelado, foi adiado para o ano que vem, né? A gente vai voltar a fazer o que a gente gosta desse evento maravilhoso que só tem a crescer e agregar para Paranavaí, que não vem só bateristas da cidade, vem de toda a região, vem amigos, pessoal que a gente conhece, é uma família mesmo, esses bateristas. Hoje a gente toca profissionalmente, eu e minha esposa Jéssica, em bares, aniversários, casamentos, confraternizações. A gente também, falei desses festivais aqui, mas a gente já participou em festivais para fora da cidade, né? A gente já participou de um festival chamado Festival Pé Vermelho, lá em Palmas, no Paraná, né? Há uns 3 anos atrás, se eu não me falha a memória. A gente foi tocar lá, foi bem legal também, uma experiência incrível. E aqui na cidade, na região, a gente toca em esse tipo de evento, né? A gente não faz aquele show grandioso igual artistas de nome famoso, né? Duplas famosas, mas a gente vai construindo o nosso espaço, a gente vai construindo o nosso nome, a gente trabalha certinho para que as coisas sempre saiam certas, né? A gente, graças a Deus, nunca chegamos num lugar que a gente nunca voltou para tocar. Todo lugar que a gente toca, a gente acaba sempre voltando, o pessoal gosta do nosso som, gosta da nossa música,
né? Que, como eu disse, a gente leva isso ao profissionalismo mesmo, né? Hoje eu não vivo exclusivamente da música, mas a Jéssica sim, ela vive exclusivamente da música, ela só trabalha com música hoje. E aí abrindo essas portas, de tocar em bares, que eu falo assim, barzinho é a faculdade do músico, né? O músico que nunca tocou num barzinho, ele não sabe o que que é. Isso já várias pessoas já me falaram e eu tenho como referência isso também, né? Que é verdade, você tem que aprender a tocar, você tem que tocar pro barzinho, que o barzinho ele te dá bagagem, ele te dá experiência, ele te dá malícia, ele te dá dinâmica. E depois disso a gente começou a partir para os eventos mais particulares, casamentos, aniversários, né? E aí a gente começou a fazer evento de jantar de casamento, almoço de casamento, almoço de aniversário, jantar de aniversário. E aí a gente viu que aqui na cidade tinha uma deficiência em músico que seriam para cerimônias, né? Cerimonial de casamento. Aí a gente vendo isso, que não tinha muito, o pessoal buscava muito fora, Maringá, Londrina, Moarama, né? Não tinha muitos músicos que faziam esse tipo de trabalho aqui na cidade. A gente decidiu montar um grupo, né, para tocar em casamentos assim, né? Que hoje a gente faz voz, violão e carrom, que sou eu. Daí a gente tem mais um violino, tem um sax, tem teclado. Então assim, a gente expõe para o nosso cliente o que ele quer. Se ele quer só um violino, a gente leva. Se ele quer uma banda completa, a gente leva. Se ele quer só um teclado, a gente leva. Se ele quer só voz e violão, a gente vai. Se quer só voz e o violão, sem o carrom, sem nada, a gente vai também. Então, assim, é muito bacana o que a gente faz, o reconhecimento que a gente tem, né? As palavras de agradecimento dos noivos, dos contratantes, assim, pra gente é o que mais nos motiva a seguir, né? A gente vê que está no caminho certo, graças a Deus as coisas vêm acontecendo. A gente participou um ano que foi um fiasco do primeiro X Factor Brasil que teve faz uns 4 anos em São Paulo. Foi uma experiência também legal, né? Uma bagagem, uma coisa diferente, mas não foi produtivo assim ao ponto de a gente se classificar, né? A gente não se classificou, a gente passou na primeira eliminatória, mas na segunda a gente não passou. Mas tem coisas que vêm para bem, coisas que vêm para mal, coisas que vêm para mal que lá na frente a gente vai colher um fruto, né? Então, galera, é isso que eu falo para vocês. Sigam em frente. Quem tem vontade de aprender a tocar um instrumento, vai. Só você vai tomar a decisão se você vai aprender ou não. Só você pode aprender ou não. Não depende de ninguém. Ninguém consegue falar para você, ó, você vai aprender a tocar um instrumento sem você ter dedicação, sem você ter responsabilidade, tempo de estudo. Isso é o que mais vai te motivar e fazer você ser um excelente músico, né? Eu agradeço aqui por esse vídeo. Valeu, galera, muito obrigado. Esse é um pouquinho da minha história. Espero que tenha agradado a todos aí. Um grande abraço. Valeu!